E agora na nossa dica veterinária, vamos estar com o Dr. Gustavo, ele que está preparando um curso para auxiliar de veterinário, muito interessante. Ele vai dar as dicas aí, inclusive como entra em contato com ele, para vocês fazerem as suas inscrições. Dr. Gustavo, é com você. Fala, Vaqueiro Nilson, e aí, tudo bem? Um grande abraço para toda a galera do Cavalo e Companhia aí, toda a equipe. Mais uma vez a gente aqui no Dica Veterinária. Hoje nós vamos falar sobre um curso que vai se iniciar aqui em Campo Grande, que é o curso de auxiliar de veterinário, Esse curso nós já damos ele para pequeno porte, para quem gostaria de trabalhar com animais de pequeno porte. E vamos abrir a primeira turma agora para animais de grande porte, Então esse curso ele é direcionado para pessoas que trabalham com cavalo, que trabalham em fazendas, peões, gerentes de fazenda, capataz, treinadores de cavalo, tratadores de cavalo. É um curso que dá uma noção básica sobre cuidados veterinários. A gente fala um pouquinho sobre doenças que acometem os animais, as principais doenças, um pouquinho de anatomia, como que funciona o organismo do animal. E é um curso bem interessante. E hoje nós vamos no programa aqui, nós vamos abordar um dos temas que nós vamos dar no curso, que é a parte de nutrição. E como nós estamos no Cavalo e Companhia, vamos falar de nutrição de cavalo. A nutrição de cavalos é um tema bastante controverso, Nós, diferentes partes do país, lugares que nós vamos, as pessoas têm o hábito, a cultura de tratar dos cavalos de determinadas maneiras, E hoje aqui nós vamos comentar um pouquinho sobre a nutrição de cavalo, alguns procedimentos, alguns conhecimentos básicos que nós precisamos ter com o cavalo, para que a gente evite alguns problemas que podem advir de uma nutrição errada, uma alimentação errada desse animal, e também para melhorar a absorção alimentar desse cavalo, a conversão alimentar desse cavalo. Então, para que a gente tenha um máximo de eficiência alimentar, de eficiência nutricional, nós precisamos conhecer alguns pontos básicos do cavalo, algumas particularidades do animal, para que aí nós conseguimos entender todas as coisas que eu vou falar aqui para vocês. A primeira coisa que a maioria das pessoas sabem, mas muitas vezes nós ignoramos, é que o cavalo ele é um herbívoro, Ele tem por natureza comer capim, comer grama, e muitas vezes nós substituímos esse capim, essa grama, nós damos mais importância para o concentrado, para a ração, do que propriamente para o volumoso, o capim, o feno, que é a base da alimentação desse animal. Então nós temos que ter um capim à vontade, um capim de qualidade, um feno de qualidade para oferecer para esse animal, que é a dieta básica desse animal. Um segundo ponto bem interessante, que muitas vezes nós não nos damos conta e a gente não tem essa informação, que o cavalo, pela natureza dele, por ele ser uma presa e não um predador, na natureza, ele tem o hábito de se alimentar pouca quantidade várias vezes ao dia. Por ele ser uma presa, ele tem que andar muito, ele não pode ficar parado em um lugar na natureza, um animal selvagem. Então ele tem esse hábito de se alimentar várias vezes por dia, porém em pouca quantidade. O que isso significa? Isso significa que o estômago do cavalo é um estômago pequeno. A capacidade desse estômago ela é pequena. Então isso também vai influenciar no tipo de dieta, na quantidade da dieta. Por isso que muitos animais desenvolvem alguns problemas, principalmente a cólica, pelo excesso de alimento que é oferecido de uma só vez. Então, para a gente começar a entender, a gente lembra esses dois pontos aí que eu falei para vocês, que ele é um herbívoro, e que pela natureza dele, ele tem um estômago pequeno. Mas para a gente entender um pouco mais também, a gente precisa conhecer como que funciona o cavalo, como que é distribuída a anatomia desse cavalo rapidamente para vocês, A dieta do cavalo, a nutrição, o trato gastrointestinal do cavalo, ele começa pela boca, Então, a boca, ela é responsável por triturar esse alimento, formar o bolo alimentar, junto com a saliva, para que esse alimento seja absorvido de uma maneira correta, e ele não venha causar problemas, no trato gastrointestinal. Então, a boca do animal ela tem que estar em perfeitas condições para que ele consiga triturar esse alimento e esse alimento seja bem utilizado. Depois nós passamos pelo esôfago, que não tem muita particularidade para falar, e o estômago, que eu já falei para vocês que é pequeno. O que tem uma coisa interessante no estômago do cavalo?
O cavalo ele é predisposto a ter úlceras gástricas, né? Por quê? Porque pela natureza, por ele se alimentar várias vezes ao dia, a produção de ácido clorídrico nele, que é um ácido responsável por iniciar a digestão desses alimentos, ela é contínua. Então o cavalo ele produz ácido clorídrico 24 horas por dia. Diferente de nós, da espécie humana, que a gente, por impulsos do cérebro, quando a gente vê o alimento, quando a gente coloca o alimento na boca, né, o cérebro recebe informações de produzir ácido no estômago. O cavalo não, ele produz ácido 24 horas por dia. O que isso significa? Isso significa que o estômago do cavalo, se ele não tiver alimento para ser digerido, a parede desse estômago vai estar constantemente sendo atingida por esse ácido clorídrico, né, o que predispõe o cavalo a ter a úlcera gástrica. E a úlcera gástrica, ela diminui a ingestão de alimentos, ela causa dor, ela pode predispor a cólicas, né, é uma série de coisas que não são boas para o animal. Um dado interessante que nós sabemos que a literatura diz é que 70% dos cavalos de competição, cavalos de alta performance, eles têm a úlcera gástrica, que a gente chama de síndrome da úlcera gástrica, né? Por conta do estresse de competição, estresse de treinamentos, né? Isso inibe alguns protetores do estômago, né? Que levam o animal a ter a síndrome da úlcera gástrica. Uma coisa também, um fator muito importante que contribui para isso, é que quando nós fechamos esse animal numa cocheira, numa baia, nós mudamos todo o comportamento desse animal. Um animal que é acostumado a pastar 70% do dia, se você prestar atenção nos animais no campo, vocês vão perceber que eles passam grande parte do dia se alimentando, né? Então um animal que ele é acostumado a se alimentar em média 70% do dia, né, quando a gente prende ele na cocheira, a gente fraciona essa alimentação dele e a gente deixa esse animal grande parte do dia com o estômago vazio, sem se alimentar, né? Isso também contribui para aumentar os índices de úlcera gástrica, porque o animal fica sem alimento. Então a nossa dica é que essa alimentação ela seja fracionada várias vezes ao dia. Quanto mais vezes por dia esse cavalo comer dentro de uma cocheira, melhor vai ser o desempenho e vai também, né, diminuir a chance desse cavalo desenvolver uma síndrome de úlcera gástrica. O próximo segmento do trato gastrointestinal do cavalo é o intestino delgado. Uma coisa muito interessante é que o intestino delgado do cavalo ele é muito comprido. Para vocês terem ideia, um cavalo ele tem em média, um cavalo adulto, 16 metros de intestino delgado. O que isso significa? Esse intestino ele é solto lá dentro, é como se fosse uma mangueira. Então por isso que o cavalo ele é predisposto a ter a síndrome cólica. Por quê? Esse intestino solto lá dentro ele pode deslocar, ele pode torcer, pode acontecer uma série de coisas que vão predispor a cólica também. E é aqui no intestino delgado onde ocorre a digestão do concentrado, da ração, né? O que isso importa? Aqui no intestino delgado ocorre a digestão enzimática. Na porção final do intestino do animal, o intestino grosso, é onde ocorre a digestão bacteriana, digestão microbiológica, que é o que vai digerir o que o animal come, que é o capim. Então é uma porção do intestino que é bastante desenvolvida. O que isso influencia? Isso influencia no seguinte: todas as vezes que a gente dá um concentrado para o animal, o interessante, o que a gente sempre indica, é que não seja oferecido para o animal o capim e a ração ao mesmo tempo. Por quê? Como eu acabei de falar para vocês, eles são digeridos em porções diferentes do intestino do animal. Então a gente costuma dar um capim ou separado do concentrado. O que pode ser feito? A gente oferecer um concentrado para esse animal, que ele vai ser digerido na porção anterior do intestino desse animal, né? E aproximadamente 2 a 3 horas depois a gente oferecer o verde, o volumoso de qualidade para esse animal, que vai ser digerido na porção posterior do intestino do animal, intestino grosso. Procure sempre um veterinário para balancear a dieta dos seus animais, né, para que se tenha uma eficiência melhor, um gasto menor e para que evite também problemas como cólica, laminite, dentre outros problemas que o cavalo está predisposto quando é oferecida uma dieta errada para esse animal. É isso aí, muito obrigado, galera. É isso aí, doutor Gustavo. Vamos lá, eu vou escrever o Renan lá nesse curso lá com você. Vai ficar um ótimo auxiliar de veterinário. Um grande abraço aqui, ó, para vocês
todos que assistem a Dica Veterinária, que a gente tem recebido bastante comentário, bastante dicas que vocês estão querendo assistir. E todas elas nós vamos trazer, porque agora nós vamos estar com o Dr. Gustavo aí por um bom tempo, com várias dicas veterinárias. Voltamos a galope!